Olá pessoal, eu sou Tatiana Deno e esse é o Café Crime e Chocolate. Um podcast para quem gosta de ouvir histórias de crimes reais com um cafezinho na mão, chocolate ao lado e fatos bem apurados. Cada episódio é produzido usando fontes seguras como entrevistas, documentários e arquivos públicos. Este, em especial, está sendo produzido com a transcrição original de um julgamento do caso e documentos obtidos junto à Corte Distrital de Plymouth. O objetivo aqui é informar, provocar reflexão e servir de alerta sempre com respeito às vítimas e seus familiares. Como o programa aborda temas delicados e extremos como violência contra a criança, suicídio, psicose e depressão pós-parto, escute com cautela. Esse episódio é a continuação dos anteriores, os de número 323 e 324. Então, se você não os escutou ainda, volte e ouça os primeiro. Neles eu conto quem era a família Clancy e dou detalhes de como a dinâmica da família foi alterada depois do nascimento do terceiro filho do casal, Callan. E depois, como a grande tragédia acabou acontecendo. Já neste aqui, vamos olhar com atenção para algumas das evidências apresentadas durante o julgamento de Lindsay Clancy, que começou no dia 20 de julho agora de 2026, e está, agora, no momento em que grava esse episódio, no 16º dia de audiência. E no qual, fora do tribunal, essas mesmas evidências passaram a ser apontadas por parte do público como supostas inconsistências. Bem como em alguns casos, como indícios de que as autoridades policiais ou integrantes do sistema de justiça estariam tentando ocultar ou ignorar uma possível participação de Patrick Clancy nos acontecimentos. E é justamente pela gravidade dessas alegações que esse episódio foi construído com um cuidado ainda maior com o rigor factual. O objetivo aqui não é defender uma narrativa, tampouco substituir evidências por suspeitas ou interpretações pessoais. Minha proposta é separar aquilo que foi efetivamente apresentado em audiência de tudo que surgiu posteriormente como interpretação, especulação ou teoria nas redes sociais. Sempre que uma questão exigir conhecimento técnico, seja na área médica, jurídica, forense ou investigativa, a análise será apoiada sempre que possível na avaliação de profissionais devidamente qualificados e licenciados em suas respectivas áreas. Isso é particularmente importante porque aquilo que pode parecer contraditório ou inexplicável para quem observa um julgamento de fora, como leigo, nem sempre representa tecnicamente uma inconsistência. Sendo assim, a ideia é examinar cada um desses pontos dentro de seu contexto, confrontando alegações com evidências e evitando conclusões que ultrapassem aquilo que os fatos disponíveis realmente permitem afirmar. Principalmente quando essas conclusões podem atribuir responsabilidade criminal, má-fé ou participação em um crime a pessoas para as quais não existe evidência suficiente que sustente, é claro, essa acusação. Porque questionar a evidência faz parte da análise de qualquer caso. Agora, transformar dúvidas em afirmações de culpa, isso já é outra coisa. Então, preparem o café, abram os chocolates e ajustem os fones de ouvido, porque hoje eu vou compartilhar com vocês as principais evidências apresentadas do julgamento de Lindsay Clancy. Antes de começarmos a reconstruir os acontecimentos e analisar as evidências apresentadas ao júri, existe uma coisa importante que eu quero deixar aqui estabelecida. Depois de dias e mais dias de seleção do júri, as audiências do julgamento de Lindsay Clancy começaram efetivamente no dia 27 de julho de 2026, com as declarações de abertura da acusação e da defesa. E no momento em que esse episódio está sendo produzido, ele ainda está em andamento. Hoje, 19 de agosto, chegamos ao 16º dia de julgamento e a defesa ainda está apresentando seu caso. Ou seja, o que vocês vão ouvir aqui não é e nem
poderia ser, é claro, uma conclusão definitiva sobre tudo o que aconteceu dentro daquela casa no dia 24 de janeiro de 2023. Novas testemunhas ainda podem depor, novos documentos podem ser apresentados e informações que hoje parecem incompletas podem ganhar contexto nos próximos dias. Por isso, para esse episódio, eu adotei uma metodologia bastante simples. Começar pela evidência, identificar de onde ela veio, quem falou sobre ela em tribunal, em qual dia isso aconteceu e, principalmente, em que contexto aquela informação surgiu. Foi durante o interrogatório de quem chamou aquela testemunha? Foi durante o contra-interrogatório de outra parte? Houve algum documento, fotografia, vídeo ou dado técnico apresentado junto com aquele depoimento? E até onde aquela evidência realmente nos permite chegar? Essa última pergunta talvez até seja a mais importante de todas. Porque assistir a um julgamento, existem alguns cuidados que nem sempre ficam evidentes para quem acompanha apenas pequenos trechos nas redes sociais. Uma pergunta feita por um advogado, por exemplo, não transforma aquilo que está sendo perguntado em um fato. Durante um contra-interrogatório, acusação e defesa podem apresentar hipóteses, confrontar uma testemunha com determinada interpretação ou construir uma pergunta a partir da teoria que eles pretendem demonstrar. Isso não significa que a premissa contida naquela pergunta tenha sido provada. Da mesma maneira, uma resposta isolada pode ganhar um significado bem diferente quando ouvimos o que veio antes e depois dela. Quando examinamos o documento ao qual a testemunha estava se referindo. Ou quando, dias depois, outra testemunha oferece uma explicação técnica para aquela mesma evidência. E essa distinção não é apenas uma preocupação nossa. As próprias instruções utilizadas pelos tribunais de Massachusetts fazem uma separação entre aquilo que constitui evidência e aquilo que é argumento dos advogados. Cabe ao júri avaliar os depoimentos e as provas admitidas no processo e não tratar como prova aquilo que um advogado simplesmente afirmou ou sugeriu ao formular uma pergunta. Então, ao longo desse episódio, quando eu disser que alguma coisa foi apresentada em audiência, vocês também vão saber quem apresentou aquela informação, quando ela apareceu, em qual contexto ela foi discutida. E quando estivermos depois diante de algo que existe conhecimento específico, como parte de medicina, farmacologia, análise de DNA, tecnologia, dados de Apple Watch ou até perícia digital, eu não vou tentar preencher as lacunas com aquilo que parece fazer sentido. Eu vou procurar o que disseram os profissionais que depuseram no processo. E só quando for necessário ampliar essa explicação ou recorrer a fontes técnicas de profissionais qualificados na área, ok? Até porque uma das coisas mais perigosas em um caso como este seja justamente confundir uma pergunta ainda sem resposta com uma resposta que simplesmente parece intuitiva. Algumas evidências apresentadas nesse julgamento são relativamente simples de compreender. Outras, quando vistas isoladamente, podem parecer estranhas, contraditórias ou até suspeitas. Mas existe uma diferença enorme entre identificar algo que merece uma explicação e concluir antes dessa explicação o que necessariamente aconteceu. E é exatamente essa diferença que nós vamos tentar preservar daqui para frente, ok? Para fazer isso, precisamos então começar pelo lugar mais lógico, o relógio. Mas não apenas o Apple Watch de Lindsay, mas o relógio no sentido literal da palavra. Quem estava onde? Em que horário algo aconteceu? Quanto tempo durou? Quanto tempo Patrick Clancy permaneceu fora de casa? E o que as evidências permitem reconstruir sobre aqueles minutos entre sua saída e seu retorno? Porque antes de perguntarmos quem poderia ter feito alguma coisa, precisamos saber quem poderia estar onde e quando, não é? No primeiro dia de julgamento, 27 de julho, durante um interrogatório direto da acusação, Patrick Clancy contou que naquela manhã Lindsay levou Cora a uma consulta médica. Enquanto ele permanecia em casa trabalhando e cuidando dos meninos, os dois trocaram mensagens e fotografias.
Depois da consulta, Lindsay voltou para casa e passou algum tempo do lado de fora com as crianças, brincando na neve e fazendo um boneco. Patrick disse que, nas poucas vezes em que subiu do escritório naquela tarde e encontrou Lindsay com os filhos, ela parecia feliz e de bom humor. Quando a promotora Jennifer Sprague perguntou sobre seu estado naquele dia, Patrick chegou a descrevê-la como um dos melhores dias que ela vinha tendo. É importante lembrar, entretanto, que isso descreve a percepção de Patrick naquele momento e não uma avaliação médica do estado mental de Lindsay. Foi ao final da tarde que a rotina começou a ganhar horários bem mais específicos. Às 4h53, Lindsay enviou uma mensagem a Patrick perguntando se ele queria pedir comida no 3V, um restaurante em Plymouth. A conversa que se seguiu foi bastante cotidiana. Eles falaram sobre o jantar, sobre o que pediriam e também sobre Callan e a soneca da tarde dele. Pouco depois, às 5h10, Lindsay telefonou para o restaurante e fez o pedido. Esses horários foram posteriormente corroborados pelos registros apresentados em tribunal. No segundo dia de julgamento, dia 29 de julho, a acusação chamou Sarah Shelgren, que trabalhava como hostess no restaurante 3V em janeiro de 2023. Durante o interrogatório direto da acusação, ou seja, da promotoria, Sarah confirmou que recebeu às 5h10 uma ligação de uma mulher fazendo um pedido de risoto e um Mediterranean Powerball, que foi o pedido dela. Essa mulher, que seria Lindsay, respondeu normalmente as perguntas necessárias ali para completar o pedido, forneceu o nome dela, o telefone e quem faria a retirada. E segundo ainda Sarah, não houve nada de incomum naquela conversa. A defesa optou por não fazer nem perguntas a essa testemunha, ou seja, estavam de acordo. Naquela mesma manhã, do dia 29, Patrick continuou sendo interrogado diretamente pela promotora. Ele contou que, quando estava se preparando para sair, Lindsay pediu que ele aproveitasse a viagem para comprar um laxante infantil para Cora na loja CVS, que é uma espécie de farmácia. Como ele não se lembrava exatamente qual produto deveria comprar, ele pediu para que Lindsay enviasse o nome por mensagem. Então, aproximadamente 5h15, ela escreveu, entre aspas, Pedialex, que é o nome do remédio. E aqui aparece o primeiro horário que merece um pouco mais de atenção. Durante seu depoimento, Patrick estimou que a CVS de Kingston ficava a aproximadamente ali 3 minutos da casa deles. De fato, o Google Maps diz 4. Mas as imagens de segurança mostram Patrick entrando na loja às 5h32. Isso pode dar a impressão, à primeira vista, de que existem cerca de 15 minutos sem explicação entre o pedido enviado por Lindsay e a chegada dele à farmácia. Só que o próprio depoimento não estabelece que Patrick tenha efetivamente atravessado a porta da casa exatamente às 5h15. Quando a acusação voltou a esse ponto posteriormente no redirect, que é depois da defesa ter questionado Patrick disse que não sabia se já havia saído da residência no instante em que recebeu aquela mensagem de Lindsay. Ele também não soube dizer em que momento entrou no estacionamento da CVS. O marcador objetivo que temos, então, é outro. O das 5h32, que é quando ele aparece entrando na loja. Agora, existe um detalhe dentro desse intervalo que acabou recebendo bastante atenção. Às 5h24, Patrick enviou um e-mail relacionado ao trabalho. Esse e-mail foi introduzido inicialmente por Kevin Reddington durante o contra-interrogatório da defesa, no dia 29. Reddington perguntou a Patrick sobre um e-mail enviado naquele horário e se ele teria saído de seu Surface Pro, o computador que ele utilizava para trabalhar.
Patrick respondeu que não sabia e que também poderia tê-lo enviado pelo iPhone. Mais tarde, no redirect da acusação, a promotoria retornou exatamente a essa questão. Patrick confirmou que estava com o telefone e ele aparece utilizando o aparelho nas imagens daquela e da CVS, concordando que em algum momento antes de entrar na farmácia, às 5h32, ele esteve dentro do carro e poderia ter enviado o e-mail através do celular. Porém, isso não nos permite determinar pelo e-mail sozinho exatamente onde Patrick estava às 5h24. Mas também significa que o horário do e-mail por si só não demonstra que ele estivesse dentro da casa usando o computador em si. Para responder definitivamente de qual dispositivo aquela mensagem saiu, seria preciso metadados capazes de identificar o equipamento utilizado e não simplesmente do horário registrado ali no e-mail. Às 5h33, já dentro da farmácia, Patrick telefonou para Lindsay porque não estava encontrando exatamente o remédio que procurava. A princípio, ela não atendeu, mas retornou a ligação dele aproximadamente 1 minuto depois. No interrogatório direto da acusação, ainda no dia 29, Patrick descreveu essa conversa como sendo algo muito breve. Ele disse que perguntou se poderia levar uma outra versão, talvez uma genérica, e Lindsay respondeu que sim. Segundo ele, ela estava mais quieta naquele momento e parecia ocupada. Sua impressão, naquele instante, foi a de que talvez ela estivesse dando banho nas crianças. Ele ainda afirmou que conseguiu entendê-la bem e que ela parecia compreender também perfeitamente o motivo daquela ligação. Ou seja, não parecia confusa. A gerente da farmácia CVS de Kingston, Angela Cross, também depôs nesse dia, intimada pela acusação. Angela confirmou ter atendido a chamada de uma mulher que telefonou para perguntar sobre laxantes infantis e disse que a conversa lhe pareceu completamente normal. Ela também autenticou as imagens de segurança entregues à polícia, inclusive o trecho que mostra um homem na área de produtos infantis da loja. A defesa, mais uma vez, optou por não fazer perguntas a essa testemunha, ou seja, esteve de acordo com tudo que ela falou. Então, para que possíveis teorias conspiratórias sugerindo que Patrick já teria cometido os crimes e jogado Lindsay da janela quando saiu, esse depoimento, que foi aceito inclusive pela defesa, já mostra a teoria improvável, pois como Lindsay estaria ligando para a farmácia e conversando normalmente com uma atendente se ela estivesse caída no gelo com a coluna quebrada e a tireoide destruída? Bom, Patrick fez a compra e dali seguiu para o Trivy. Ele estimou, durante o interrogatório direto da acusação no dia 29, que o trajeto da farmácia até o restaurante levou aproximadamente 10 minutos. Às 5h54 e 15 segundos, as câmeras do restaurante Trivy mostram um homem entrando ali. Quando a promotoria exibiu a gravação a Patrick e perguntou se era ele quem aparecia atrás de um casal, Patrick respondeu que sim. Pouco depois, a própria Saria foi colocada diante da mesma gravação, a atendente que recebeu o pedido da comida. Durante o interrogatório direto da acusação, ela identificou o homem que retirou o pedido como aquele que aparece usando uma jaqueta escura e entrando atrás do casal. O recibo anexado à comida trazia o nome Patrick e o número de telefone dele. Informações que, segundo Saria, haviam sido fornecidas pela mulher que fez o pedido. Ela disse ainda que não houve nada fora do normal em sua interação com aquele homem e Kevin, o advogado de defesa, também declarou que não tinha perguntas para a testemunha. E é aqui que eu quero explicar novamente o critério que a gente estabeleceu no início desse episódio. Fotografias retiradas de 2 câmeras diferentes podem produzir diferenças de cor, contraste, proporção e aparência da roupa. Podemos olhar para os frames da CVS, da farmácia e do restaurante e discutir o que visualmente parece diferente. Mas isso
é diferente de afirmar que o julgamento apresentou evidência de uma troca de roupa ou de que o homem ali no TV seria uma outra pessoa. Até este ponto do julgamento, não foi apresentado nenhum depoimento identificando aquele homem como amigo de Patrick ou como qualquer outra pessoa que a internet vem sugerindo. Pelo contrário, Patrick identificou a si próprio nas imagens, a funcionária que entregou o pedido identificou o homem mostrado na gravação como aquele que o retirou, e a documentação do restaurante trazia o nome e o telefone de Patrick. A defesa, que teve a oportunidade de questionar essa atendente sobre essa identificação, não a fez. Isso não significa que devemos ignorar uma diferença visual caso ela exista. Significa apenas colocar cada observação no lugar probatório correto. Uma aparente diferença entre duas imagens não é, sozinha, evidência de substituição de pessoa. Depois de retirar a comida no restaurante, Patrick disse, ainda no interrogatório direto da acusação no dia 29, que voltou diretamente para casa. Ele estimou o percurso em algo ali em torno de 10 a 12 minutos. O próximo horário, bastante preciso, aparece às 6h09, quando seu telefone registra uma ligação para Lindsay que não foi atendida. Segundo Patrick, quando entrou em casa, percebeu imediatamente algo estranho, silêncio. Ele chamou pela família, abriu a porta para o porão, gritou lá para baixo, mas ninguém respondeu. Depois ele subiu, a porta do quarto do casal, da suíte, estava trancada. E após consegui-la abrir, ele viu sangue no cômodo e a janela aberta. Patrick descreveu que deu apenas alguns passos para dentro do quarto antes de se virar por completo e correr para fora da casa. Esse relato foi dado no dia 29, ainda durante o interrogatório direto da acusação. Uma vez do lado de fora, ele encontrou Lindsay gravemente ferida. Patrick relatou que ela lhe disse ter tentado se matar e quando perguntou onde estavam as crianças, ela indicou o porão. Patrick, então, tentou ligar para o 911. Segundo seu testemunho, levou alguns minutos para conseguir completar a chamada, porque o telefone dele alternava entre a rede Wi-Fi e o serviço de emergência. O áudio dessa ligação foi posteriormente reproduzido ali para o júri naquele mesmo segundo dia de julgamento. Áudio esse que não está disponível ao público ou à imprensa por conta de ação judicial. Pouco depois, enquanto os primeiros socorristas atendiam Lindsay, Patrick entrou novamente na casa e encontrou Cora, Dawson e Kellen no porão. E é a partir daí que a reconstrução deixa de ser apenas uma sequência de recados, câmeras e recibos, passando a ser a investigação de uma cena de crime. Quando colocamos esses horários lado a lado, porém, temos alguns pontos que são extremamente sólidos. Patrick aparece na CVS às 5h32, conversa com Lindsay por telefone por volta das 5h34, aparece no restaurante às 5h54 e por volta das 6h09 ele já está novamente em casa tentando ligar para ela. Entre esses marcadores, existem alguns minutos que não são preenchidos segundo a segundo, como acontece na maioria das reconstruções de uma rotina cotidiana. Mas isso é diferente de dizer que o julgamento apresentou uma janela inexplicável na qual as evidências colocam Patrick em 2 lugares ao mesmo tempo. Até aqui, nós seguimos Patrick por câmeras, recibos, telefonemas e testemunhas. Mas enquanto as câmeras registravam onde Patrick estava, outros dispositivos estavam registrando uma história completamente diferente dentro da casa. Lá, um computador guardava buscas feitas na internet, o telefone de Lindsay armazenava pesquisas e mensagens, e no pulso dela, um Apple Watch registrava movimentos, escadas, batimentos cardíacos, tudo isso até o momento em que alguns desses registros simplesmente pararam.
E é quando colocamos esses relógios digitais ao lado da timeline que algumas das evidências mais discutidas desse julgamento começam, aí, de fato, as coisas começam a ficar interessantes. Se a reconstrução do dia 24 nos mostrou onde Patrick estava em determinados momentos daquela tarde, a evidência digital nos leva para um terreno um pouco mais complicado. Porque computadores e celulares registram uma quantidade enorme de informações, mas existe uma diferença importante entre descobrir que alguma atividade aconteceu em um aparelho e conseguir demonstrar quem estava usando aquele aparelho naquele momento. Essa diferença ficou bem evidente no 13º dia de julgamento, dia 13 de agosto, quando a acusação chamou 2 investigadores da Polícia Estadual de Massachusetts para falar sobre evidências digitais. O sargento Kyle Pavão, que analisou dados extraídos do Microsoft Surface Pro, o laptop da casa dos Clancys e ferramenta de trabalho de Patrick, e o analista Timothy Chapini, que realizou uma análise forense do iPhone de Lindsay. Então, vamos começar pelo computador, porque essa é provavelmente a evidência digital que mais facilmente pode ser interpretada de maneira errada. Durante o interrogatório direto da acusação no dia 13, o sargento Kyle explicou que havia analisado uma cópia dos dados extraídos de um Microsoft Surface Pro pertencente a Patrick Clancy. Na manhã de 23 de agosto de 2022, meses antes das mortes das crianças, alguém, utilizando aquele computador, pesquisou o cantor e compositor country chamado Tom Hall. Essa pessoa ouviu a música desse cantor no Spotify e depois acessou a página dele no Wikipedia. A partir dali, a navegação ali no computador passou por informações sobre a morte do músico que havia morrido por suicídio, chegando até uma página sobre métodos de suicídio. O sargento Kyle também encontrou a abertura de um outro link relacionado a uma ponte associada a suicídios. E aqui está a primeira distinção importante. Kyle não conseguiu determinar quem estava fisicamente utilizando aquele laptop naquele momento. A questão, aliás, já havia aparecido muito antes do depoimento dele. No dia 29 de julho, durante o contra-interrogatório de Patrick Clancy para a defesa, o advogado Kevin Reddington mostrou a Patrick registros desse laptop e perguntou sobre o cantor Tom Hall. Patrick disse que se lembrava de ter ouvido o músico durante um período e reconheceu que poderia ter entrado na página dele no Wikipedia. E quando Kevin sugeriu que, ao pesquisar o cantor e descobrir que ele havia morrido por suicídio, Patrick poderia ter clicado nos links que levaram à página sobre aqueles métodos de tirar a própria vida. Nesse momento, Patrick respondeu que isso parecia compatível com o que poderia ter acontecido. Ele concordou com o advogado de defesa, deixando claro, no entanto, que não se lembrava muito bem especificamente de ter pesquisado métodos de suicídio ou ter lido algo sobre isso. A promotoria, por sua vez, voltou ao assunto no redirect. A promotora Jennifer confrontou Patrick com uma sequência mais detalhada dos registros. Segundo as perguntas dela, por volta das 9h40 da manhã, alguém havia acessado a conta do Facebook de Lindsay naquele laptop aproximadamente 9h43. A página do cantor foi acessada alguns minutos antes, cerca de 3 minutos antes. Então, considerando que o Facebook de Lindsay tinha acabado de ser aberto, no mesmo momento, ela perguntou para Patrick se havia possibilidade de Lindsay estar usando aquele computador naquele momento. E ele disse que achava que poderia ter sido ele ou ela. Ele simplesmente não sabia. O sargento Kyle voltou a esse mesmo material semanas depois, quando surgiu ainda um outro elemento. Durante o contra-interrogatório da defesa, no dia 13 de agosto, o
O advogado perguntou ao sargento Kyle se o e-mail de Patrick teria sido aberto ao mesmo tempo que houve o acesso à conta do Facebook de Lindsay. Mas Kyle disse que não tinha conhecimento dessas informações quando realizou sua análise. A defesa também trouxe registros do calendário indicando que Lindsay tinha uma consulta pediátrica com Dawson e Callan naquela mesma manhã. E Kyle, novamente, respondeu dizendo que não era possível dizer quem estava utilizando o computador. E esse é um bom exemplo do porquê precisamos tomar cuidado com linguagem. É correto dizer que uma página sobre métodos de suicídio foi acessada pelo laptop Surface Pro de Patrick. Não é correto transformar automaticamente essa frase em Lindsay pesquisou métodos de suicídio do computador de Patrick, mas também seria precipitado transformar a mesma evidência em Patrick foi quem fez aquela pesquisa. E tudo ainda muda quando a promotoria volta para essa testemunha e pergunta ao sargento Kyle se ele sabia que o consultório do pediatra dos meninos ficava a apenas 4 minutos da casa dos Clancy's. E Lindsay chegou de fato 15 minutos atrasada na consulta, colocando-a, assim, em casa quando as buscas foram feitas. Isso prova que era ela no laptop? Não. Isso prova que era Patrick? Também não. Vamos agora, então, mudar de aparelho. Depois do depoimento de Kyle, a acusação chamou o analista Chapini. Diferentemente da análise do computador compartilhado da residência, ele havia sido encarregado de examinar o iPhone de Lindsay. Sua extração permitiu recuperar registros de chamadas, mensagens, notas, buscas, downloads e outras atividades realizadas no celular. Durante o interrogatório direto da acusação, a promotora apresentou ao júri diversos desses dados. Entre eles estava uma pesquisa feita no aparelho em 20 de janeiro de 2023, 4 dias antes das mortes, perguntando se era possível tratar um sociopata. A acusação também utilizou os dados do telefone para mostrar as mensagens entre Lindsay e Patrick no dia 24. A busca pelo restaurante, o acesso ao site da CVS, e os registros ainda mostravam as ligações trocadas pelo casal naquela tarde, inclusive a breve conversa entre os dois enquanto Patrick estava na farmácia. Só que quando Kevin Reddington iniciou o contra-interrogatório de Chapini, o júri foi apresentado a outra parte do histórico do telefone. A defesa começou a percorrer pesquisas relacionadas justamente aos problemas que Lindsay vinha relatando nos meses anteriores. Segundo o relatório discutido, o aparelho continha buscas por termos como bipolaridade, esquizofrenia, psicose, insônia, depressão pós-parto e diversos medicamentos que haviam sido prescritos a ela. Houve pesquisas também por bipolar em 29 de dezembro de 2022 e novamente em 13 de janeiro de 2023. No dia 19 de janeiro, o celular também registrou uma busca relacionada a alucinações e no dia 20, uma busca por psicose. E aí, chegamos a 3 pesquisas que receberam bastante atenção depois que foram mencionadas em tribunal. O advogado de Lindsay perguntou a Chapini se ele havia encontrado pesquisas relacionadas à localização da artéria carótida. Mais precisamente, como cortar o próprio pescoço para morrer. Bem como uma pesquisa de como desligar o airbag de um Kia Sorento. Chapini respondeu que não se lembrava especificamente dessas pesquisas. Mas aí Reddington colocou diante dele o próprio relatório que ele fez, que mostrava essas mesmas buscas, e observou que Lindsay possuía um Kia Sorento. E pouco depois dessa sequência de perguntas, os advogados foram até o juiz para uma conversa na lateral do tribunal. E agora que eu quero ser até mais precisa do que algumas manchetes foram. Eu não acho correto dizer simplesmente: o perito confirmou que Lindsay pesquisou onde fica a carótida. O que aconteceu ali naquela audiência foi um pouco diferente. Durante o contra-interrogatório,
O advogado de Lindsay confrontou Ciappini com um relatório que, segundo a defesa, continha essas buscas. Ciappini disse que não se lembrava delas naquele momento. A existência das pesquisas foi apresentada ao júri nesse contexto. Pode parecer uma diferença pequena de linguagem, mas é exatamente o tipo de diferença que a gente está tentando preservar nesse episódio. Existe nisso tudo também ainda uma questão que também surgiu fora do tribunal. Lindsay era enfermeira, então muitos se perguntam por que uma enfermeira pesquisaria onde fica a artéria carótida. Essa é uma pergunta que faz sentido, tá? Mas ela não é uma resposta forense. O fato de uma pessoa ter determinada formação profissional pode ser relevante quando tentamos compreender por que ela faria determinada busca. Mas isso não altera os dados extraídos de um aparelho e muito menos identifica automaticamente outra pessoa como autora daquela pesquisa. Para saber se seria incomum uma enfermeira de obstetrícia procurar uma informação anatômica específica, precisaríamos perguntar a profissionais de enfermagem e medicina. E mesmo assim, o profissional poderia responder o que ele ou ela faria, mas seria impossível saber o que Lindsay pesquisaria ou não. Já o especialista em perícia digital, em julgamento, ele pode nos dizer que o aparelho registrou tal pesquisa. Ele não pode concluir apenas, a partir disso, o que uma enfermeira deveria ou não saber ou pesquisar. Em resumo, a acusação utilizou parte dos dados digitais para mostrar um comportamento que poderia ser interpretado como planejamento. A busca pelo restaurante, pela farmácia, pesquisa sobre sociopatia, sequência de comunicações daquela tarde, enquanto a defesa, olhando para o mesmo telefone e para os registros, mostrou ao júri uma sucessão de pesquisas sobre psicose, alucinações, bipolaridade, insônia, medicamentos e formas de suicídio. Buscas que vão de acordo com a tese da defesa de transtorno mental e planejamento de suicídio. Importante ressaltar que a extração do aparelho mostrou atividades absolutamente cotidianas também, tá? Relacionadas às crianças. Buscas por filmes infantis, Paw Patrol, desenhos de unicórnio para imprimir para as crianças colorir, alimentos para crianças e bebês e outras tarefas comuns da rotina familiar. Esses registros foram até explorados pela defesa no contra-interrogatório com o intuito de colocar peso na possibilidade de ter sido Lindsay quem estava fazendo aquelas pesquisas. Porque, é claro, a defesa quer mostrar que ela estava mentalmente instável a ponto de não querer mais viver. Ou seja, no computador, no laptop, os investigadores conseguiram mostrar uma sequência de navegação, mas não conseguiram identificar quem estava utilizando o computador. No iPhone de Lindsay, conseguiram reconstruir uma quantidade muito maior de sua atividade digital, inclusive de mensagens, chamadas, mapas, pesquisas. Mas ainda assim, cada registro precisa ser interpretado dentro de seu contexto e dentro das limitações da própria evidência. Isso nos leva a um aparelho um pouco diferente. Porque até agora, nós falamos de dispositivos que registravam aquilo que alguém digitava, pesquisava ou enviava. No entanto, havia outro equipamento produzindo dados sem que Lindsay precisasse escrever absolutamente nada. E ele estava no pulso dela, seu Apple Watch. Um dispositivo que registrou movimento, atividade física e até frequência cardíaca durante o dia 24 de janeiro. Só que em determinado momento daquela tarde, os dados pararam de repente. Mas por quê? E outra, até onde esses dados desse relógio realmente nos permitiriam concluir o que teria de fato acontecido naquela casa?
No dia 17 de agosto, 14º dia de julgamento, a promotoria encerrou seu caso com questionamento de Ian Whiffen, especialista em perícia digital da Cellebrite. Para quem nunca ouviu falar, o Cellebrite é uma plataforma bem avançada de perícia forense digital e inteligência, desenvolvida por uma empresa israelense, e ela é vastamente utilizada por policiais, peritos criminais e agências de segurança nos Estados Unidos, como o FBI e a CIA. Principalmente quando eles precisam desbloquear celulares, extrair e recuperar dados apagados, mensagens, fotos, vídeos, histórico de localização e conversas de aplicativos de mensagem dos dispositivos iOS e Android. Durante o interrogatório da promotora, o perito explicou que havia feito uma extração completa do iPhone de Lindsay e analisado, entre outros dados, informações armazenadas pelo sistema Apple Health, que estava sincronizado com o Apple Watch, que estava conectado àquele telefone. E foi inclusive assistindo ao julgamento que eu mesma entendi melhor um detalhe quanto ao aplicativo de saúde. Ele funciona como uma espécie de repositório, ou seja, informações podem ser produzidas pelo próprio iPhone, pelo Apple Watch e até por outras fontes, tipo um Fitbit, uma Peloton, glicosímetros, balanças e até termômetros inteligentes. E depois elas são todas armazenadas no banco de dados de saúde. Ou seja, um registro no Apple Health não significa automaticamente que ele tenha sido produzido pelo relógio. A frequência cardíaca, no entanto, fornece uma distinção importante, porque aquelas medições, no caso de Lindsay, só podiam vir do Apple Watch, uma vez que durante as medições, a Peloton dela, que estava também conectada ao Apple Health, nem estava em uso. Então, segundo os dados apresentados pelo perito, a última frequência cardíaca registrada pelo relógio de Lindsay ocorreu às 5 horas da tarde, 23 minutos e 52 segundos do dia 24 de janeiro, bem antes das mortes acontecerem, registrando 57 batimentos por minuto. Dali para frente, não aparecem novas medições de frequência cardíaca provenientes desse relógio. A imprensa presente ali em tribunal registrou que a acusação exibiu ao júri o histórico de frequência cardíaca e que o perito situou o encerramento desses dados ali por volta das 5h23. E aí a gente precisa dar um break antes de transformar um dado em uma conclusão. O perito não afirmou, Lindsay tirou o Apple Watch do pulso às 5h23. Durante o contra-interrogatório da defesa, ele até afirmou que não sabia como determinar, a partir daqueles dados, por que o relógio deixou de registrar. Entre as possibilidades discutidas estavam o aparelho ter sido retirado do pulso, ter sido desligado ou a bateria ter simplesmente terminado. O ponto central é que o dado forense mostra quando terminou o registro disponível e não o evento físico que provocou esse término. Existe ainda outra limitação importante que precisamos considerar quando olhamos para os batimentos. O Apple Watch não produz necessariamente uma leitura de frequência cardíaca a cada segundo durante o dia inteiro. E isso é super importante, gente. Quem tem Apple Watch e usa sabe. Eu, particularmente, sou cardíaca. Passei por 2 cirurgias seríssimas, tenho um coração todo reformado, cheio de cicatrizes, aumentado, com pontos, necrosado e com uma pericardite crônica. Então, eu fui ignorante o suficiente em comprar um Apple Watch com a melhor tecnologia possível hoje, achando que ele monitoraria os meus batimentos continuamente e ainda detectaria arritmias, né? Doce ilusão a minha. Eu queria um Apple Watch ao invés de colocar um defibrilador ou um marca-passo. E aí, é óbvio, eu fiquei chateada ao saber que ele não registra meus batimentos o dia inteiro. De fato, ele nem registra quando eu tô tendo arritmia, tá, gente? Às vezes eu sinto arritmias e eu mesma tenho que ir lá e ativar ele e começar a fazer uma medição eu mesma. Enfim, segundo a própria Apple, quando um usuário inicia um exercício físico, o relógio monitora os batimentos de maneira contínua, até a hora que ele define, tá? Gente, que você começou um exercício. Isso também é uma coisa que é ele que define. Mas
Fora essas situações, as medições em segundo plano, elas são feitas periodicamente ali, de vez em quando, aleatoriamente. E o intervalo entre uma leitura e outra varia de acordo com a atividade. A Apple também reconhece que mesmo nas condições ideais, nem sempre é possível receber uma leitura confiável e que pode ocorrer medições ocasionais anormalmente altas ou baixas. Isso inclui até o posicionamento do relógio no seu pulso, a presença de água, ou seja, você está lavando louça ou alguma coisa assim. Resumindo, a leitura de 57 batimentos por minuto às 5h23 começou a ser interpretada como se significasse que Lindsay necessariamente estava bem calma naquele instante, ou, no sentido contrário, como se uma frequência tão baixa fosse incompatível com aquilo que a acusação tenta provar, dizendo que ela poderia estar dopada, por exemplo. Só que o relógio por si só não nos permite fazer nenhuma dessas afirmações, ok? Primeiro porque não sabemos a partir do Apple Watch em qual minuto começaram as agressões às crianças. Segundo porque aquela é uma medição fisiológica registrada em determinado momento e não um detector de estado emocional ou de intenção. E terceiro, porque depois das 5h23, justamente no período que mais nos interessa, a gente deixa de ter medições de frequência cardíaca no relógio, indicando a possibilidade dela tê-lo, é claro, o removido. Além disso, o banco de dados do Apple Health ainda apresentou registros relacionados a mudanças de elevação logo depois. Durante o depoimento do perito, foram discutidos eventos classificados como lances de escada por volta das 5h33 e 5h38. E aqui aparece outra confusão importante, tá? Esses registros posteriores não demonstram que o Apple Watch continuava necessariamente no pulso de Lindsay. O próprio iPhone também é capaz de produzir dados de passos, distância e alteração de elevação, que depois aparecem dentro do Apple Health. E essa elevação ou subida de escada se dá no momento em que Patrick estava na CVS comprando remédio de cor. Então, quando em tribunal, tanto defesa quanto acusação leem esse timeline como Patrick fazendo compras e Lindsay subindo as escadas desesperada em estado de psicose em direção ao quarto dela com o relógio fora do pulso para colocá-lo na gaveta, internautas leem como o que o Apple Watch leu como subida de escadas era, na verdade, Patrick segurando o Apple Watch de Lindsay na farmácia para forjar uma ligação a ela. O grande problema nesse caso, gente, é que o Apple Watch de Lindsay não foi apreendido pela polícia durante a busca inicial na residência. Pois é. No dia 29 de julho, durante o depoimento à defesa, Patrick Clancy disse ter encontrado o relógio da esposa em uma gaveta do criado mudo do quarto deles e, segundo Patrick, Lindsay possuía apenas aquele Apple Watch. Alguns dias depois, no dia 3 de agosto, quinto dia do julgamento, o advogado de Lindsay voltou ao assunto enquanto questionava o capitão da Polícia Estadual de Massachusetts, John Santos, que havia participado ele mesmo da busca na casa. O capitão confirmou que o Apple Watch não havia sido recolhido como evidência durante o mandado e disse acreditar que o aparelho havia sido entregue posteriormente às autoridades. Quando o advogado perguntou sobre a gaveta contendo medicamentos e o relógio, o capitão respondeu que, pessoalmente, ele não havia revistado aquela gaveta e não sabia explicar por que os objetos não tinham sido apreendidos naquele momento. Ou seja, não foi feita uma análise de impressões digitais no relógio para constatar se haviam impressões digitais de Patrick nele ao invés de Lindsay. E essa, portanto, é uma falha, ou pelo menos uma limitação importante documentada na coleta inicial de evidências feita pela polícia. E nós vamos voltar a essa questão quando analisarmos a investigação policial. Por agora, o fato do Apple Watch ter sido encontrado posteriormente naquela gaveta não nos diz quando ele foi colocado ali, nem quem o colocou.
E principalmente não transforma automaticamente o timeline de 5 da tarde e 23 minutos no horário que alguém retirou o relógio do pulso. Quando colocamos esses dados novamente ao lado da nossa timeline, temos uma sequência curiosa, mas ainda incompleta. Por volta das 5h15, o telefone entra de volta no modo bloqueado, ou seja, ele é colocado de lado, sem uso. Às 5h23, aparece uma última medição cardíaca do relógio. 1 minuto depois, às 5h24, Patrick envia o e-mail que discutimos anteriormente, o e-mail de trabalho. Às 5h32, as câmeras mostram Patrick entrando na farmácia. Pouco depois, existe a ligação perdida para Lindsay e às 5h34, ela telefona de volta e conversa com ele por aproximadamente 14 segundos. E essa conversa dela com ele, não é disputada pela defesa. Em momento algum, a defesa diz ou insinua que não foi Lindsay que ligou para ele ou que ela não se lembra dessa ligação. Mas é aí que entra também uma lacuna, e toda vez que as lacunas aparecem em casos criminais, ela abre uma brecha para suposições, e suposições das mais variadas. Então deixa eu primeiro descrever essa lacuna direitinho e bem objetivamente, tá? 5h15, Lindsay envia a Patrick a mensagem escrito Pity Alex. Patrick não conseguia confirmar se já havia saído de casa nesse momento, em depoimento, ok? Quando a promotoria pergunta isso, ele responde, I don't know if I had left the house yet. Eu não sei se eu já tinha saído da casa. Às 5h24, Patrick envia o e-mail de trabalho. Às 5h32, a câmera da CVS registra Patrick entrando na farmácia. Patrick declarou em depoimento que a CVS ficava a cerca de 3 minutos de carro da casa dele. Então, cadê a lacuna? Ela está aproximadamente entre 5h15 e 5h32. A câmera prova quando ele entrou na CVS, mas não prova quando ele saiu de casa, não prova quando ele entrou no carro, não prova quando ele chegou ao estacionamento da farmácia e quanto tempo ele permaneceu no carro antes de entrar. E Patrick disse expressadamente que não sabia a que horas havia chegado ao estacionamento. Pensa, gente, que até esse ponto ele não sabe o que está acontecendo na casa dele. Como que ele vai reparar que horas ele entrou no estacionamento, entendeu? A investigação conseguiria extrair essa informação através do carro dele? Sim, é claro, uma vez que a maioria dos carros hoje em dia são equipados com GPS. Agora, isso faz parte do julgamento que estamos assistindo no momento que está acontecendo? Não faz. Isso significa que essa informação não existe? Não significa que ela não existe. O Apple Watch, portanto, não prova que Lindsay retirou o relógio antes de matar os filhos. Não prova que outra pessoa o retirou. Não prova que uma frequência cardíaca de 57 batimentos representa calma, psicose, sedação ou qualquer estado emocional específico. E não fornece uma medição contínua dos batimentos durante o período em que as mortes teriam ocorrido. Ele nos fornece algo bem mais simples e justamente por isso muito mais seguro de afirmar que às 5h23 nós deixamos de ouvir o coração de Lindsay através daquele relógio. Mas pouco tempo depois, quando os primeiros socorristas chegaram àquela casa, eles encontrariam outro dado fisiológico que parece, à primeira vista, ainda mais difícil de se encaixar naquela pequena janela de tempo. A temperatura corporal de Lindsay, que estava perigosamente baixa. E para entender se isso é realmente incompatível com a cronologia que acabamos de reconstruir, não basta consultar um relógio. Precisamos olhar para o que estava acontecendo com o corpo dela. E isso a gente discute no próximo episódio.